Muito boa tarde. É lamentável o que aconteceu com você. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: esse ataque que aconteceu, ele foi logo depois da praça de pedágio, é isso? Boa tarde a todos. Exatamente, William. O ataque, ele foi aproximadamente 300, 400 metros após a praça de pedágio. Então vinham dois ônibus com a torcida. Um passou pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo naquele passe livre, é isso? Sim. Cada um ônibus, né? Eu estava num ônibus, passei pela direita e o outro motorista passou sem parar na faixa da esquerda. Quando nós se juntamos, né? Que ali a pista, a funila, ela vira somente duas pistas. Nós vimos logo à frente já uns 4 a 5 veículos, não me lembro bem aqui, já parado com alerta ligado. E o outro motorista do outro ônibus, ele buzinou para mim, e quando eu olhei mais adiante, eu vi uma multidão de pessoas, e não tinha para onde a gente recorrer em passagem, né? O que fizemos foi parar o veículo, e quando a gente parou o veículo, já iniciaram os disparos de foguetes, muitos foguetes, né? E vieram em direção a nós, o ônibus. Eu era o primeiro... Você é o que está no ônibus que a gente está mostrando na live. Do lado da passarela é aquele ônibus que parou e está sendo atingido pelos rojões, é isso? Sim, eu era o primeiro ônibus. O que você fez nesse momento? Nesse momento ali, eu não sabia o que fazer, né? O que eu fiz foi me abaixar, né? Me abaixei o máximo que eu pude ao volante, né? Eles estavam com barra de ferro, quebrando o para-brisa, as janelas ali do lado do motorista, e eu tinha um receio de que eu tomasse alguma dessas barras de ferro viessem acertar a mim. Então eu foi me abaixar o máximo que eu pude ao volante, e quando eu olhei pro lado, eu vi uma pessoa, ele tava com o rosto tampado, só tinha os olhos, já tava com uma blusa na cabeça, ele jogou uma bomba, garrafão, na lateral ali, minha. E quando eu vi aquela bomba, o meu impulso foi correr. Eu já desci do ônibus rapidamente das escadas e corri, e já levantava os braços, né? Que eles vinham em direção a mim. Eu levantei o braço falando que eu era motorista. Eles falaram, não, então sai, já não quer nada com você. E eu corri, chegava mais outro, eu falei, eu era motorista, sou motorista, e fui me afastando de tal situação. Fui correndo pra longe. E quando eu já desci do primeiro ônibus, o segundo ônibus, quando eu passei por ele já estava em chama já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a ouvir nesse trajeto, voltando de viagem, a torcida preocupada ou falando sobre a possibilidade? Eles estavam esperando algum tipo de ataque? Como foi esse momento antes, né, de chegar ao estado de São Paulo? A gente tinha seguido, né, para Curitiba. Tinha sido uma viagem tranquila, né, de ida. Teve o jogo, retorno após a partida, né, viemos, a gente sempre ficava apreensivo em viagem, passar pelo estado de São Paulo, né? Porque a gente sabia, né? Tinha ocorrido um fato no passado e não sabia o que poderia acontecer. Mas a gente já havia feito outras viagens com a Máfia Azul, e até outras torcidas, nós nunca tivemos problema algum, né? Nem mesmo de quebrarem uma janela, nunca tivemos uma tal situação de tacarem uma pedra e acertar um ônibus nosso. Quem é que socorreu você na pista? Nós fomos atendidos lá, né? De imediato chegou 3 viaturas da Polícia Militar, né? Eles fizeram a contenção ali, eram muitas pessoas, e na sequência veio chegando o caminhão de bombeiro e logo na sequência a PRF. E aí vocês foram levados para a delegacia? Sim, a gente, né, compareceu à delegacia devido sermos os motoristas, né? E depois, após isso, nós fomos liberados, fomos orientado pela PRF, né, tais situações que devia fazer, e depois fomos encaminhados para a Polícia Civil. Tem que ficar muito claro que o que aconteceu ali foi uma emboscada. A gente vê pelas imagens e já os relatos oficiais, e eu quero ouvir do Fabrício, era o final da madrugada, início do dia, né? Isso foi o quê? 5h30, 6 horas da manhã? Era aproximadamente 5h10, 5h15 da manhã. Ou seja, as pessoas estavam dormindo no ônibus. Sim. Eles não tiveram tempo, imagino, Fabrício, eu gostaria que você fizesse esse relato, sequer se defender.
Porque se a turma tô vendo ali o movimento do pedágio, para o ônibus, desce, corre, como que aconteceu com a Mancha Verde no ano passado, aliás, em 2022, que desencadeou, isso é uma resposta daquilo que havia acontecido na Fernão Dias, e eu estava, por coincidência, estava voltando de Lavras, eu vi tudo em loco. Sim. A briga de 2022, quando a Mancha Verde vinha a Belo Horizonte para um jogo e a Máfia Azul estava indo a São Paulo para outro, se cruzaram na estrada e ali desencadeou toda aquela guerra no meio da 381. Naquele momento, aquilo que aconteceu não deveria acontecer, mas ao menos tiveram chance de defender. A turma desceu do ônibus, foi lá. Sim. Os do Cruzeiro foram emboscados de maneira covarde. E eu vou te falar uma coisa que pode soar até equivocadamente, mas foi Deus que só um foi embora, tá? Que foi só o Zé Vitor. Porque com o ônibus queimado, com o pessoal dormindo, emboscado do jeito que foi, e o Fabrício pode falar isso melhor, era pra ter morrido mais gente. Ô Fabrício, deu tempo de avisar ou foi tudo muito rápido e eles foram realmente surpreendidos quando estavam dormindo? Ô William, assim, pra gente que já tava atento ali na direção, né? Tamanha responsabilidade a gente carrega ali pra conduzir as pessoas, a gente tem que estar bem atento. Já foi um susto, né? Foi pego de surpresa. Pra eles também foram todos pegos bem de surpresa, entendeu? Acordaram quando viu a gente parar o ônibus, né? E não tinha mais o que fazer.